Graça e paz, queridos. Confesso que é muito diferente, né? É um pouco estranho. É a primeira vez que nós estamos fazendo um vídeo online e nós estamos nos acostumando. Nós precisamos entrar num tempo onde precisamos nos aperfeiçoar com algumas coisas. Mas confesso que é estranho você estar na casa do Pai e você olhar para as cadeiras vazias, não ter a oportunidade de estar junto como família. Confesso que é algo que é um sentimento muitas vezes de tristeza, mas eu tenho certeza que esse vídeo está alcançando lares, que está alcançando famílias que em algum momento não podem estar na oportunidade também de estar na casa do Senhor. Então, queridos, eu gostaria muito que você manifestasse o som, se está saindo tudo ok, se você está ouvindo bem. Nós estamos nos adequando, não temos equipamentos ideais para que isso seja feito. Nós estamos aqui fazendo alguns improvisos. Então, se você aí puder, vai dando um ok, se você estiver ouvindo, vai dando um glória a Deus, um aleluia. Eu creio que nós como igreja estamos nos reunidos nas casas, então eu creio que também a sua manifestação através do vídeo será muito bom para nós aqui, nos aperfeiçoarmos mais. Querido, eu quero começar essa manhã diante desse quadro que nós estamos passando, esse quadro que nós estamos vivendo orando. Gostaria que você que está nos assistindo fechasse teus olhos e clamasse ao Senhor para que nós possamos verdadeiramente ser alimentados por uma palavra que vem direto do trono, para nos fortalecer, para nos dar força, para nos dar entendimento, discernimento por esse tempo que estamos passando, esse tempo que estamos vivendo. Então eu gostaria de orar com você. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Espírito Santo, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Pai, porque diante de um cenário, Pai, que está um caos no mundo natural, eu creio, Pai, que o Senhor está nos guardando debaixo das Tuas asas. Obrigado, Pai, por esta manhã podermos ter a oportunidade de estar levando a Tua palavra, mesmo que, Senhor, não dentro da Tua casa presencialmente, mas estamos levando através deste vídeo, e que este vídeo alcançará novas famílias, alcançará pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, ser alimentadas. Senhor, alcançará pessoas que precisam, Senhor, de um renovo, serem transformadas pelo Teu poder, porque eu creio, Pai, que o Senhor está abalando a terra, Senhor, e dando a oportunidade de nós glorificarmos o Teu nome. Senhor, então fala conosco nesta manhã, ministra aos nossos corações, derrama sobre mim ousadia, derrama sobre mim, Senhor, o Teu poder, a Tua graça, e fale através de mim, Senhor, alcançando, Senhor, aqueles que precisam, seja nos hospitais, seja aqueles que estão isolados, Senhor, alcance, Senhor, aqueles que precisam ouvir uma palavra que vem do Senhor, Pai. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, se você estivesse aqui, eu já ia falar para você abraçar o teu irmão que está ao teu lado. Mas como você não está aqui, eu creio que a gente vai se acostumando, e é assim mesmo que acontece. Mas querido, nós estamos passando por dias difíceis. Todo o cenário você já conhece, de tudo aquilo que estamos ouvindo nas mídias, nas redes sociais. Então eu não quero muito me atentar a ficar falando daquilo que está acontecendo, do vírus que está invadindo nações, cidades, casas, e nos vemos num tempo acuados, né? Eu penso que este é o tempo que nós precisamos também entender aquilo que os céus está proclamando neste tempo e nessa estação. Eu vejo que como igreja e como pastor nós temos ministrado no altar do Senhor palavras que o Senhor tem colocado no nosso coração, palavras de alinhamento, de realinhamento, de voltar para o Pai, de se arrepender. As mensagens que o Senhor tem falado aos altares, que nós temos ouvido, palavras ao qual nos leva para mais perto dele, nos
leva para uma intimidade, nos leva para um princípio. Sabe, queridos, eu meditando em tudo que nós estamos vivendo, o Senhor colocou algo no meu coração sobre o reino de Deus. E eu entendo, queridos, que desde a virada do ano, nesse tempo, Deus nos deu uma mensagem que é abrir os nossos olhos espirituais para ver o sobrenatural de Deus. Essa mensagem foi dada a nós, da comunidade ministerial Adonai, e estamos vivendo debaixo desta palavra. E uma das mensagens que Deus falou conosco logo na virada do ano foi que nós veríamos coisas que não gostaríamos de ver, entraríamos em lugares que nós não tínhamos entrado ainda. E este é o tempo, querido, de entrar em lugares espirituais que nós não entramos. Então, na verdade, eu creio que tudo que está acontecendo aí fora, também há uma convocação de Deus para as nossas vidas como igreja, como filhos, para nós entrarmos em regiões celestiais ao qual nós não temos entrado. E precisamos avaliar tudo isso, queridos, porque quem é Jesus para você? Uma das mensagens ministradas neste altar. Muitas vezes, querido, estamos apenas vindo às igrejas, frequentando os templos, apenas buscando respostas para aquilo que precisamos de imediato. Afinal, somos uma geração fast food, do imediatismo, daquilo que queremos como resposta para agora. Parece que usamos então a igreja não apenas como deveria, como um hospital, mas como uma resposta para agora, daquilo que eu vou fazer durante a minha semana, nos meus dias, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades. E parece que colocamos Deus na parede e falamos: Deus, eu estou passando por isso, estou passando por essa necessidade, eu preciso de uma resposta. E eu penso, querido, que quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus cria um cenário para trazer o povo de volta. E olhando para a palavra de Deus desde o Velho Testamento, Deus, quando o povo saía do propósito, entenda isso, do propósito, Deus, ele manifestava algo diante do cenário daquele tempo para trazer o povo de volta. Não lembrando de um texto, ao qual Moisés então é levantado para libertar o povo que estava escravo. Deus, ele envia 10 pragas, mas essas 10 pragas, ela nos ensina algumas coisas que nós precisamos também entender para os dias de hoje. Sabe, querido, é o reposicionamento, é o realinhamento dos filhos com o Pai. E quando Moisés liberta o povo do Egito, esse povo, ele caminha no deserto para uma terra que o Senhor preparou. Então sempre haverá um período, querido, um período ao qual nós precisamos entender os propósitos que Deus está fazendo. E eu entendo que não tão diferente para esse tempo, também é um período que nós estamos passando para algo que Deus ainda vai derramar. Querido, eu quero te dizer algo: se olharmos apenas com os nossos olhos naturais, nós estaremos vendo a doença batendo a porta, nós estaremos vendo esse vírus, que é uma luta invisível, uma guerra invisível. Nós não sabemos como, não sabemos por onde está, estamos apenas esperando talvez alguns diagnósticos que possam acontecer em nós, no nosso corpo, mas nós não sabemos, não estamos vendo o vírus, e é uma guerra invisível. Então eu acredito muito, queridos, que Deus está por derramar algo, e neste invisível desta guerra, nós como igreja nos levantamos também com uma voz profética, mas uma voz não invisível, uma voz que tem poder, uma voz que tem autoridade, uma voz que realinha famílias, uma voz que levanta um povo santo para declarar a glória do Senhor neste tempo, querido. Então, querido, eu queria ler alguns textos com você, daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia na tua casa, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 12 em diante. Diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. E continua dizendo no versículo 13: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva,
ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, preste atenção nisso, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Versículo 15, estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Isso é tremendo, queridos. Deus está nos ensinando um tempo, querido, aonde Ele está nos ensinando, é assim, eu estou com os meus olhos abertos, eu estou com os meus ouvidos atentos a tudo aquilo que vocês estão orando, a tudo aquilo que vocês estão fazendo, querido, e isso nos remete a entender que até antes das notícias deste vírus, o que nós estávamos fazendo como igreja, como corpo de Cristo, como filhos, o que nós estávamos verdadeiramente buscando, o que nós verdadeiramente estávamos e como estávamos adorando aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Sabe, queridos, hoje nós estamos acuados dentro das nossas casas, e assim eu posso dizer, porque está uma lei natural dizendo: não saia da tua casa, não saia, o perigo está iminente aí fora, não saia, e nos vemos então dentro das nossas casas. Ei, aos olhares naturais isso pode ser um tédio, mas não. Há um trabalhar de Deus para nós voltarmos àquilo que nós perdemos, a essência da família, a voltar a trazer o tempo de volta, o tempo que não tínhamos mais, porque estávamos ansiosos por tantas coisas e não estávamos mais dando atenção às nossas famílias, às nossas casas, aos projetos daquilo que Deus colocou no nosso coração, porque estávamos correndo e agora estamos parados. Mas eu penso, queridos, que há um texto que eu quero continuar lendo, que está em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8. Tiago, capítulo 4, no versículo 8. Se o som não estiver bom, querido, manifeste aí para a gente dar uma ajustada aqui. Mas Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe, queridos, vivemos esses dias onde o Evangelho, a igreja, ela tem crescido, ela tem se espalhado grandemente. Isso é muito bom e glória a Deus por isso. Passamos por dias aí onde eventos grandiosos aconteceram nessa nação. Passamos por muitos moveres, queridos, que aconteceram recentemente, declarando uma palavra profética sobre a nação brasileira, sobre o mundo. E isso é muito bom. Vimos estádios lotados, cheios, uma adoração, querido, um envio profético. Isso é muito bom, glória a Deus por isso. Mas nós temos que reconhecer que esse crescimento numérico tem acontecido também numa velocidade e intensidade muito maior do que a capacidade da igreja crescer em maturidade. Sabe, queridos, preste atenção nisso. A maturidade de entender o tempo, a estação, de entender aquilo que Deus está falando, de entender a maturidade na adoração, na busca, na entrega. Entendo, querido, que algo precisa nos sacudir, algo precisa nos arrancar da nossa prepotência ao acharmos que podemos entender Deus e a sua forma de agir. Não, olha o que nós estamos passando, olha aquilo que nós estamos vivendo, dias onde nós não sabemos o que vai acontecer,
dias onde nós não sabemos o que nós seremos acometidos na parte da tarde, da noite, nós não sabemos. O que sabemos é: fique dentro das suas casas. Fique dentro das suas casas. Estamos vendo um mundo, queridos, em colapso. Estamos vendo notícias assustadoras e estamos com medo. Estamos vivendo um tempo de medo. Afinal, até os últimos dias, nós ouvíamos falar da depressão, do pânico, do suicídio. E isso, querido, nós profetizávamos através das nossas palavras, daquilo que Deus colocava no nosso coração, que para muitas famílias receba a cura. Interessante é que agora, no momento tão delicado do mundo, estamos vivendo em conjunto este medo, este colapso mundial, a depressão, do pânico. E queridos, o reino espiritual, ele é regido por princípios, preste atenção nisso. O reino espiritual, ele é regido por princípios, e esses princípios sempre serão imutáveis. Nós não estamos falando e disputando placa de igreja online, não, pelo contrário, eu penso que este tempo é o tempo onde a palavra de Deus está se propagando de uma velocidade também muito grande através desta internet, que muitas vezes foi usada para outras coisas, até para perder tempo. Mas hoje é o tempo de nós usarmos este mecanismo, essa tecnologia para alcançar famílias, porque aí eu me lembro que em Romanos capítulo 14, versículo 11 diz que todo joelho se dobrará. Eu fiquei pensando como isso vai acontecer todo, não está dizendo alguns, é todo joelho se dobrará. E queridos, nós estamos agora vivendo um tempo onde estamos nas nossas casas, e querido, nós estamos ouvindo notícias onde famílias estão saindo pela janela e adorando ao Senhor com louvores e adoração. Então eu acredito, querido, sim, que esses são sinais dos últimos tempos. Todo joelho se dobrará, e você está tendo a oportunidade de ouvir que esse Deus que nós estamos falando, esse Jesus que nós estamos falando, Ele ressuscitou, e o sangue dele te cura, e o sangue dele te restaura, e o sangue dele te cobre. Sabe, queridos, esse é o tempo de nós nos prepararmos, sim, porque está vindo uma grande chuva, está vindo algo poderoso da parte de Deus, e este é o tempo de nós nos prepararmos. E eu vou falar uma palavra que para muitos está temerosa, mas este é o tempo de nos prepararmos para morrer. Pastor, mas como assim morrer? Porque já estamos ouvindo tantas coisas. Mas é morrer para as nossas vontades. Morrer, querido, para aquilo que nós desejávamos. Porque se olharmos ao nosso redor, talvez até aqui você lutou por tantas coisas, tantos benefícios, mas por aquilo que nós estamos vivendo, você não pode usar nenhum deles. Os carros estão na garagem, as casas de campo estão lá, as casas de praia estão lá. Os benefícios que tanto você lutou, tanto tempo se passou e você não pôde curtir, talvez o crescimento dos teus filhos, talvez a tua casa, hoje você está dentro de casa, e talvez, querido, você possa estar achando um tédio porque você perdeu o tempo, e talvez você nem sabe mais o que fazer dentro de casa. Não há histórias para se contar, porque vivíamos um tempo onde ouvíamos história dos nossos avós, dos nossos pais, mas hoje, porque o tempo passou, talvez não tenha nem história para se contar. Onde estão aquelas fotos que nós abríamos as caixas e olhávamos e recordávamos de tantas coisas? Mas talvez hoje está sendo um tédio para muitos, porque ficar dentro de casa, ficar dentro de casa não é tão bom assim. Mas a verdade é que estar em família é muito bom. A verdade é que estar em família, queridos, é muito bom. Sabe, queridos, é claro que estamos nos resguardando de uma doença, mas precisamos aprender a voltar aos princípios de uma verdadeira família. Sabe, querido, precisamos parar como cristãos. Você que nos ouve, você que entregou a tua vida a Jesus,
nós precisamos parar de dar belos discursos e, na verdade, estabelecer o reino de Deus aonde nós estamos. Sabe, querido, o Senhor Jesus disse: era necessário que o Filho do Homem sofresse e morresse. O próprio Senhor Jesus disse isso. Essa mensagem, querido, quando ele disse isso, assustou a muitos que estavam com ele, principalmente a Pedro. Porque ouvir de sofrimento, ouvir de cruz, ninguém quer, querido. Mas que Jesus é esse, eu preciso sofrer, então. Depende de como você olha esse sofrimento. Sabe, queridos, porque quando nós ouvimos a palavra de cruz, quando nós ouvimos a palavra de se arrepender, de que é necessário entregar algumas coisas, querido, o resultado, querido, quando nós não aceitamos isso, é o estabelecimento de uma religião, de um sistema, de métodos. E eu penso que nesse tempo Deus está unindo propósitos. Não são métodos, não é o sistema, mas é propósito. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu li num livro onde estava escrito uma frase interessante, e essa frase remete a esse texto que eu estou lendo, que diz assim: a religião nos ensina a viver, mas só o relacionamento com o Senhor nos ensinará a morrer. Sabe, querido, talvez você estava vindo para a igreja, talvez você estava se relacionando no ambiente físico da igreja e você só estava vivendo ou sobrevivendo, mas o que Deus está nos chamando para esse tempo é ter uma intimidade com Ele e morrer para as nossas vontades. Sabe, querido, a vida de Deus está nele, e sem um retorno à palavra, ao princípio, nunca viveremos um verdadeiro avivamento. E eu creio, querido, que ainda haverá algo sobrenatural, um verdadeiro avivamento, onde nações, cidades, países glorificarão o nome do Senhor. Em Mateus 6,10 diz: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós oramos assim, Pai Nosso. Sabe, queridos, muitas vezes estamos orando: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Queridos, entendam, o céu é o lugar de uma vontade só, e tudo que Deus governa é o reino dele, e nós agradamos ele quando nós realizamos a sua vontade. Deus nos chama para fazer a vontade dele. Deixa eu te dizer uma coisa: eu e você nascemos para um propósito, para fazer a vontade do Pai, querido. E quando nós implantamos esse reino, preste atenção nisso, este reino que é invisível no mundo, neste mundo que está um caos, quando nós implantamos este reino, automaticamente tudo que não é reino de Deus vai cair por terra, querido, porque ele separa aquilo que é daquilo que parece ser. Sabe, querido, o que eu quero dizer com isso? Que o reino de Deus está em você. Portanto, nesse tempo, lá na tua casa, com a tua família, querido, declare esse reino, não apenas para o ambiente que você está, mas aonde você mora, no bairro que você mora, na cidade de São Paulo, na nação brasileira. Querido, agora é a hora de nós abrirmos a nossa voz profética, interceder, querido. Enquanto ele não volta, nós precisamos ser a boca dele aqui na terra, os seus pés aqui na terra e as suas mãos aqui na terra. Ei, querido, nós precisamos nos mover. O mundo natural está nos acuando, essa doença está nos acuando, mas deixa eu te dizer, se eu e você entendemos quem nós somos, a identidade que nós carregamos, este é o tempo de nos mover, ser a boca de Cristo aqui na terra. Esta é a hora de nós abrirmos os nossos olhos, vermos que os campos estão brancos e desenvolvermos uma palavra consistente no Evangelho de Cristo. Porque quando isso iria acontecer, queridos? Fizemos tantas coisas, pensamos em fazer tantos evangelismos nas praças, nos hospitais, e isso é muito bom, precisamos continuar com isso, mas esse tempo de caos, preste atenção, é o tempo, querido, de verdadeiramente nós abrirmos os nossos olhos e vermos que os campos estão brancos. Familiares nossos que estão do nosso lado, talvez, neste tempo, querido, está precisando ouvir uma palavra que você carrega, que você aprendeu do Senhor e que você sabe a tua identidade, uma palavra de conforto, uma palavra que dê novo ânimo, uma palavra que verdadeiramente levante, uma palavra de cura.
Profetiza cura, querido, no meio dos seus. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Ei, a vontade de Deus, preste atenção nisso, é darmos vida à sua palavra. A vontade de Deus, para mim e para você, é nós darmos vida à sua palavra. E esse é o tempo, querido. Deus está permitindo sim a terra ser abalada nas coisas que nós podemos tocar, e por meio desse tremor, coisas sejam removidas, para que a sua promessa se cumpra sobre nós. É isso, queridos. Eu quero te dizer nessa manhã: não se preocupe com os tremores. Se você crê, se você sabe quem é Cristo na tua vida, na tua casa, na tua família, não se preocupe com os tremores. Algo muito grande está nascendo, perpétuo e inabalável. Não se preocupe com os tremores. Deus sempre desejou ter um relacionamento íntimo com o seu povo, querido. A palavra de Deus no Salmo 95, 7 diz que Ele é nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. E a palavra continua dizendo: hoje, se vocês ouvirem a minha voz. Querido, esse é o tempo de ouvir as direções e o destino que Deus está dando para o povo. Ei, há muitos lugares, querido, que não está tendo a oportunidade que você está tendo de ouvir ministrações, não apenas essa, mas outras, te dando um ânimo, te dando força. Mas há muitos lugares, querido, que nem a internet tem ainda. Você ainda está tendo a oportunidade que, se hoje vocês ouvirem a minha voz, de mudar o cenário, querido. Portanto, ouvir a voz de Deus, querido, é uma grande parte na questão de vontade. Ou seja, você decide ouvi-lo. Porque você pode estar na tua casa, você é um cristão de igreja, de domingo a domingo, será de quando você vai na tua igreja. Mas quando você chega na tua casa, por esses dias, essa semana, você ficou mais entretido nas notícias, o que está acontecendo, ao invés de desligar a televisão e ouvir a voz de Deus e profetizar sobre a nação brasileira. Talvez, querido, este tempo de oportunidade, você ainda está tão disperso e influenciado pelas notícias, porque as notícias não são boas, e tantas coisas que nós ouvimos, achamos que nós já estamos doentes. Não estamos. É mais fácil talvez achar que nós estamos doentes do que achar que Deus está dentro de nós. E a palavra de Deus está dizendo para nós hoje: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Eu pego na tua mão, não temas. Portanto, querido, nós precisamos decidir ouvir o que o Pai tem para falar para nós. Quando nós trabalhamos para o reino de Deus, querido, precisamos entender que nossas coisas são de Cristo. Precisamos entender que as nossas vontades são dele. Precisamos entender que tudo aquilo que nós conquistamos é de Deus, não são nossas. Se Deus não puder usar o que é seu, querido, Ele não vai poder usar você. E preste atenção nisso. Ei, para muitos que estão em casa, trabalhando em casa, preste atenção nisso. E trabalhar é muito bom, mas o nosso coração precisa estar nele, porque Ele está num tempo de querer nos usar mais e mais. Sabe, querido, a pergunta para nós é: onde está a reserva do azeite, do nosso azeite? Porque essa reserva é individual. Muitas coisas você passou, muitas coisas você viveu, sabe, queridos, e talvez, querido, você tenha até testemunhos daquilo que você já passou. Mas eu quero te dizer uma coisa: essa reserva de azeite é uma reserva individual, e essa reserva, querido, você precisa ter um tempo de avaliar como você está. Nós falamos muito em manifestação, nós falamos muito, sabe, queridos, em declararmos, orarmos, nós falamos muito em realinhamento, e muitas vezes parece que não está acontecendo nada, mas Deus está à procura de homens e mulheres alinhados com o céu.
Deus está à procura de homens e mulheres alinhados com os céus. Estamos vivendo esta geração de crentes, querido, que muitos aceitaram a Jesus, influenciado apenas pelas amizades, por estar num lugar de amizade, ou de repente porque o meu amigo está na igreja. E muitas vezes, querido, se vocês continuam me ouvindo aí, querido, se você não estiver ouvindo bem, você dá um toque aí, mas nós estamos trocando a bateria aqui do microfone. E eu penso que muitos aceitaram a Jesus porque a família já era cristã, muitos jovens, uma geração onde aceitou porque o pai, a mãe estavam indo à igreja. Mas o que falta nesse tempo, querido, é a verdadeira experiência. E eu penso, querido, que essa intimidade, essa experiência, não há melhor tempo para acontecer se não for agora. Então, queridos, eu penso que, se está me ouvindo bem, dá um toque aí, não está saindo aqui. Então, queridos, eu vou continuar. A gente está se adequando, tá, amados? A gente está se adequando, e eu creio que é assim mesmo. Eu penso que nós estamos passando por esse tempo onde Deus está restaurando esses princípios. Sabe, queridos, eu penso que Deus, Ele quer, Ele pode, e Ele já proveu tudo para derramar a manifestação, o avivamento sobre a terra. E se isso não está acontecendo nesses dias, podemos entender que é porque talvez de alguma forma está faltando este alinhamento que está sendo falado nessa manhã. Porque falamos nesta última estação, falamos nesta última geração, e estamos vivendo um tempo onde estamos tendo dias, e eu creio, desta restauração. O Espírito Santo está restaurando fundamentos, princípios, está restaurando o lugar da palavra, está restaurando altares, querido, preste atenção nisso. Tudo que está fora do seu devido lugar, na sua vida, na igreja, deverá ser restabelecido segundo a vontade do Pai. Sabe, querido, estar na vontade do Pai é ouvir a sua voz. Deus, Ele quer te usar, Deus está nos querendo usar, Ele quer usar os jovens, os velhos, Deus está querendo usar todo tipo de pessoas, mas essas pessoas são as pessoas que dão respostas para Ele. Amém, queridos? Precisamos então dar resposta para o Pai. Não podemos apenas ficar dentro das nossas casas, ligar as televisões, ficar sentado no sofá, achando que estando lá está tudo bem, ou sei lá, dormir até mais tarde. Eu não sei como você se comporta no teu lar, mas o que eu penso é que este tempo é um tempo onde Deus quer te usar, e nós precisamos dar resposta para Ele. E qual é a resposta que Deus está esperando de nós? Para isso nós precisamos entender o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Preste atenção nisso. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Jesus veio, morreu, ressuscitou, e o Espírito Santo veio para a igreja. E agora nós temos que cooperar com aquilo que Deus está por fazer, queridos. O que Deus vai fazer se eu e você não fizermos nada? O que Deus vai fazer se eu e você não fizermos nada? Queridos, Romanos 10, versículo 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Queridos, é preciso dar uma resposta para aquilo que você está recebendo de Deus. Uma coisa nós precisamos aprender com o Espírito Santo, e preste atenção nisso: a palavra de Deus, ela é como uma missão, e essa missão é minha e é sua. Então, querido, Deus falou para Noé: virá o dilúvio. Ele falou com Noé, e ele precisou de um homem para construir a arca. E eu fico pensando, Noé, querido, naquele tempo construindo a arca, muitos olhavam e falavam assim: Ei, Noé, o que
você está fazendo? Pare com isso. Afinal, não tinha chovido naquele tempo. E eu fico pensando que a construção da arca, o tempo que ela levou, foi o tempo da oportunidade daquele povo se arrepender. Sabe, queridos, eu fico pensando nisso, que este é o tempo onde talvez nós ficamos nos perguntando quando esse vírus vai passar. Porque eu posso perguntar sobre isso para você. Quando esse vírus vai passar? Quando novamente nós vamos poder sair em segurança das nossas casas? Quantos meses isso vai levar, querido? E Noé estava lá construindo a arca, o povo tinha a oportunidade, querido, de se arrepender. E queridos, assim como nós falamos no começo, Deus falou: eu vou libertar o povo do Egito, preste atenção nisso. Mas foi necessário um homem guardado desde o ventre para fazer este trabalho. Talvez você pode achar na tua vida que tudo tem dado errado até aqui. Talvez você pode ter achado na tua vida que nada dá certo, que os teus sonhos não vão se cumprir. Mas deixa eu te dizer uma coisa: desde o ventre da tua mãe, Deus ele escreveu uma história para você. E desde o ventre da tua mãe, este é o tempo certo, a estação certa que você está, para assim como Noé, assim como Moisés, levantar uma voz profética, querido, escrever uma nova história para uma nação, escrever uma nova história para o mundo, querido. É você mesmo, querido. Então não se ache menor, porque você, querido, é alguém que Deus, querido, planejou. Ei, é nesse tempo e é nessa estação. Tudo que Deus faz na terra, querido, Ele faz em conjunto comigo e com você, em conjunto com o homem. Se você parar, querido, não vai acontecer. Se o povo cristão parar, não vai acontecer. Este é o tempo sim. Não aborte a missão de Deus que Ele tem sobre a nação, sobre o mundo. Isaías 55, 8, 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que ele está dizendo é: ei, pegue a mente de Cristo, preste atenção nisso, essa mente que é melhor, porque aí você vai pensar melhor. Pegue essa mente de Cristo. Não pegue a mente daquilo que falam de você, mas pegue a mente de Cristo, querido, porque essa mente é melhor. Você vai amar melhor, você vai avançar melhor, você vai olhar numa ótica daquilo que Deus tem sobre a tua casa. Sabe, queridos, quando você pega a mente de Cristo, você está num ambiente que hoje parece, mas está um tédio. Não, na mente de Cristo você vai amar melhor a tua casa, você vai amar melhor os teus filhos. Talvez você sinta saudades de ter dado um abraço e hoje você nem pode abraçar os teus filhos, porque talvez eles nem estão com você. Sabe, querido, ter a mente de Cristo, querido, é amar verdadeiramente. Passamos muito tempo orando, querido, pedindo apenas que Deus abençoe os nossos caminhos. Senhor, abre as janelas do céu sobre a minha vida, sobre os meus negócios, sobre os meus projetos. E Deus está dizendo neste tempo: larga os seus caminhos e anda nos meus, que já são abençoados. Larga aquilo que você quer e olhe para mim, porque aquilo que eu tenho para você é muito melhor. Tudo que Deus pede, querido, é que você caminhe com Ele. Ei, isso é tremendo, queridos. Isso é tremendo. Deus deseja, querido, preste atenção nisso, que você viva a vida que vem do alto, que é pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia. Pastor, mas nós temos conta para pagar, nós temos tantas coisas. Querido, claro, nós estamos no mundo natural e precisamos trabalhar. Eu não estou dizendo que você precisa abandonar tudo, não é isso. Mas você precisa entender quem você é em Cristo. Você precisa entender que este é o tempo, querido, de entender que estamos apenas de passagem e estamos voltando para casa. Sabe, querido, o plano de Deus é nos levar de volta para casa. E o mundo, se nós olharmos um pouco, não tão distante, dias atrás, ouvíamos cada coisa, sabe, queridos, cada manifestação,
cada situação ao qual trazia tristeza, e eu creio que Deus olhando para todo o povo, sabe, queridos, eu penso que a tristeza vem lá de dentro. Ele precisava parar, querido, ele precisava parar tudo, sabe, queridos, precisamos parar, voltar para os princípios, olhar para aquele que é e sempre será Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Onde estão os homens, querido, que vão trazer a chuva de volta? Onde estão as igrejas, as noivas que vão trazer a chuva de volta? Ei, querido, há uma terra esperando para ser lavada, existe uma chuva ainda retida esperando por você, por nós, querido, há uma chuva esperando, querido, você, eu e você nos posicionarmos verdadeiramente. Aonde estão aqueles que vão trazer a chuva de volta? Onde estão homens e mulheres que vão manifestar a glória de Deus por onde passarem? Onde estão os jovens que vão se levantar nessa geração, declarando que Ele é santo, querido? A terra está seca, não tem água para gerar chuva, queridos, preste atenção nisso. Mas se você orar com lágrimas, isso vai gerar chuva. Amados, chorem como vocês nunca choraram. É isso que nós lemos na palavra de Deus. Sabe, queridos, chorem como vocês nunca choraram. É isso que Deus está pedindo para nós nos arrependermos. Essa foi a mensagem de João Batista no deserto: arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos, arrependei-vos. Joel capítulo 2 versículo 17 diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, porque não hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: orem, orem, rasguem as vestes e chorem, atraiam a presença de Deus, querido. Porque este é o tempo que o povo de Deus está sendo colocado à prova. Deus está dizendo para este tempo: eu quero mandar chuva, mas não está havendo homem para lavrar. O que nós estávamos fazendo, querido? Homens, gerem chuva. Igreja do Senhor, gere a chuva. Tranquem-se no quarto, desligue a televisão, desligue-se de tudo que você está ouvindo, que está te paralisando. Feche a tua porta e fica lá gerando chuva. Assim como Elias, querido, nós precisamos ser. Coloque a cabeça entre os joelhos e diga: Deus, eu estou gerando. Deus, eu estou gerando. Falar de Elias, querido. Elias lança uma palavra para Acabe, aonde por 3 anos não iria chover, porque aquela terra estava em pecado. E, querido, não só Elias, mas toda a nação sofreu com a falta de chuva. O que nos difere deste vírus para o tempo de Elias, querido? Nós precisamos sim ser como profeta, colocar as nossas cabeças entre o joelho e começar a orar para gerar chuva. Ei, comece a orar, porque Elias, quando ele estava orando, ele disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e este é o sinal que a chuva vai descer. Querido, enquanto você estiver orando, ei, haverá um sinal, haverá uma informação vinda pela televisão. Ei, descobriram a cura, ei, descobriram uma vacina. Ei, agora se levante, porque haverá cura nesta nação, querido. Deus está nos levando para a intercessão e para a oração, queridos, porque Ele está preparando um campo para manifestar o seu reino. Querido, não fique preso às notícias, mas manifeste o reino de Deus, querido, aonde você estiver. Não fique preso, querido, às notícias, mas manifeste o reino de Deus, querido, através das tuas orações. Eu não estou dizendo para você sair por aí. Nós vamos ter aí todo o cuidado que está sendo dito, mas ei, dentro de você há uma voz, querido, invisível, mas poderosa, para mudar todo o cenário que nós estamos passando, querido. Então este é o tempo de levantar essa voz. Pegue na mão da tua família que está na tua casa, querido, e levante um clamor, querido. É isso que nós precisamos fazer, querido.
Nós precisamos aprender a preparar a terra para que a chuva venha, para que se manifeste o reino de Deus. Se a igreja, querido, entrar nos lugares celestiais e fazer como Moisés fez, subir nos montes, levantar as suas mãos e orar e enviar os seus filhos para a guerra, então a igreja vai estabelecer o testemunho de Cristo aqui na terra, querido, e nós seremos testemunho neste tempo de caos, querido. A igreja de Cristo, quando voltar, querido, ei, os campos estão brancos e muitos entrarão pelas portas, querido, que hoje, nesse tempo de caos, estão fechadas, estamos falando pelo vídeo, mas muitos serão alcançados pela internet, muitos serão alcançados por este vídeo, porque crerão no poder do Senhor Jesus. Lucas 17, 20 e 21 diz: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Jesus está falando que o reino de Deus está dentro de vós. Queridos, essa palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra para nos realinharmos à vontade dEle, daquilo que Ele vai derramar. Porque a palavra de Deus diz que muitos sinais veriam, mas ainda não seria o fim. Não é o fim, querido. Não é o fim. Não é o fim. Eu quero declarar nessa manhã, querido, diante dessa palavra, para encerrar essa palavra neste vídeo, eu quero declarar sobre você que está nos assistindo, sobre cada um que está online, que nenhum mal, nenhum vírus, a sua casa, os seus, serão acometidos, porque o Senhor está te guardando, porque hoje você está ouvindo uma palavra profética. Então, em nome de Jesus, querido, eu quero orar com você e declarar, querido, que o sangue do Cordeiro te lave e te guarde. Assim como nós ouvimos na palavra, aonde o Senhor, na última praga, pediu para que fosse passado o sangue nos umbrais, mas Ele também diz: não saiam das casas, porque virá um tempo de morte, virá um tempo onde o anjo da morte passará. Sabe, querido, esse é o tempo, não apenas de ficarmos nas nossas casas, coincidentemente ou não, porque eu não acho coincidência, estamos também próximo à Páscoa. Estamos vivendo um tempo próximo à Páscoa. E esse tempo, deste último anjo da morte que passou, era o tempo onde eles tinham sacrificado um cordeiro na Páscoa. Querido, em nome de Jesus, que possamos entender os tempos, que possamos entender aquilo que Deus está liberando neste tempo. Ei, declare o Senhor como Senhor e Salvador. Se você está ouvindo esse vídeo, você não entregou a sua vida a Jesus, este é o tempo. Este é o tempo de você fazer uma oração simples na tua casa. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Sabe, queridos, é uma oração simples. Entregar a sua vida a Jesus é você viver o melhor que Ele tem para você. O texto que nós lemos aqui, Ele tem pensamentos maiores que o seu. Este é o tempo, querido, de nós vivermos verdadeiramente o Evangelho, nos princípios da palavra de Deus, sendo uma verdadeira família, tirando as capas religiosas, tirando as capas do sistema e dos métodos, e nos rasgarmos verdadeiramente diante do altar, querido, e verdadeiramente, querido, nos arrepender de tudo aquilo que fazíamos que não estava de acordo com a palavra dele. Portanto, eu quero orar com você para encerrar essa palavra. Se você puder, feche teus olhos aonde você está na tua casa e comece a orar comigo. Sabe, querido, não deixe nada desviar este momento. Ore comigo. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela palavra que nos dá um ânimo, que nos reposiciona, que nos alinha. Obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor, que mostra para nós, nesses dias, Pai, que o Senhor está abalando a terra sim, Pai, mas com um propósito, aonde o qual, Senhor, eu, Senhor, e muitos que estão assistindo aqui este vídeo, Pai, estamos sendo levantados como separados do Senhor para lavrar a terra.
para preparar a terra para uma grande chuva. Senhor, então, como pastor, Senhor, eu declaro sobre a vida de cada um que está nos assistindo essa manhã, sobre a nação daqueles que o Senhor já chamou, Pai, que nenhum mal sucederá. Senhor, que o Teu sangue, Senhor, é que nos guarda, que o Teu sangue, Senhor, é que nos livra de todo mal. Senhor, então, em nome de Jesus, eu declaro sobre cada família que, Senhor, este será um tempo, Senhor, de intimidade com o Senhor, um tempo onde nós vamos testemunhar que o Senhor nos guardou, que o tempo onde nós vamos testemunhar que o Senhor reina, que o Senhor governa, e nós estamos aqui como um povo para governar através do reino que está em nós, que é o Teu reino, Pai. Assim eu abençoo a cada família nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, que o amor do Pai, a graça e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Que esta semana seja uma semana onde vocês possam verdadeiramente viver em paz, que nada falte nos seus celeiros, que nenhum alimento falte e que nenhum dos seus seja cometido por essa doença. Mesmo que talvez algum dos seus familiares estejam isolados, talvez até com expectativa que está positivo este vírus, eu já declaro nessa manhã, eles estão curados para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? E essa cura virá para testemunhar que o Senhor é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Amém, queridos? Fiquem em paz. Deus abençoe vocês e que verdadeiramente vocês possam viver essa palavra para a honra e glória do Senhor. Amém, meus amados? Até a próxima, e nós vamos passando o próximo tempo que nós vamos fazer a live. Aqui o pessoal está me falando, que no caso é minha esposa, que eu tenho que falar sobre que no anúncio aí da live tem a nossa conta. Você que pretende aí, não deixe de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Isso são princípios, falamos de princípios aqui. Então aí nas nossas redes sociais está o número da conta no banco, né? Você estará entregando lá, depositando, e nós estaremos orando pelo teu dízimo, pela tua oferta. Queridos, a obra de Deus não pode parar. Nós vamos aí nos fortalecer nesse tempo para que aquilo que Deus colocou sobre este ministério, o Ministério Adonai, vai se cumprir nesse bairro, Jardim Record, Vila Formosa, para a honra e glória dele, em nome de Jesus, tá bom? Então depois acesse lá, né, nas redes sociais, o número da conta e o banco, e faça aquilo que Deus colocar no teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo de graça, de paz, de bênção, e até a próxima. Deus abençoe.